Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou falar sobre um dos métodos de análise de circuitos. Sim, essa é uma aula da disciplina de circuitos elétricos. Para resolver um circuito elétrico, para fazer análise, existem vários métodos. E eu vou falar de um deles aqui hoje, que é o método das tensões de nó. O método das tensões de nó, ele utiliza a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Eu vou chamar de LKC. A lei de Kirchhoff das correntes nos diz que a soma algébrica de todas as correntes em um nó é igual a zero. Então, nós vamos usar essa lei. Tá? Então, o somatório, de todas as correntes em um nó é igual a zero. Só que nós vamos expressar essas correntes em cada nó em função das tensões de nó, utilizando a lei de Ohm. Eu vou já mostrar para vocês aqui como se faz isso. Bem, para resolver um circuito elétrico utilizando o método das tensões de nó, nós temos 3 passos básicos. O primeiro passo é você definir os nós essenciais do circuito. Eu vou falar para vocês, vou explicar o que seriam esses nós essenciais. Tá? Depois você tem que definir um nó de referência e terceiro você tem que convencionar o sentido e sinal das correntes de cada nó essencial. Vamos por partes. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é um nó essencial. Primeiramente, o que é um nó de um circuito? O nó de um circuito é o ponto de encontro de conexão de vários elementos, de no mínimo 2 elementos de circuito. Então, por exemplo, aqui se eu tenho aqui um ponto e aqui eu tenho um elemento, aqui tenho outro elemento, e aqui um outro elemento. Então, esse ponto aqui de encontro entre esses elementos, a gente chama de nó. Para ser o nó, basta que tenha 2 ou mais elementos conectados àquele ponto do circuito. Mas nós vamos entender o que seria um nó essencial. Um nó essencial são 3 ou mais elementos. Eu vou utilizar, para explicar esse assunto, eu vou utilizar uma questão, um problema de um livro, tá? Um livro de circuitos elétricos. O nome do livro é Circuitos Elétricos, do autor Nilsson Riddle. Então, James Nilsson e Susan Riddle são os autores do livro. O nome do livro é Circuitos Elétricos. Eu estou usando a 8ª edição desse livro. E o problema que eu vou apresentar aqui, para exemplificar esse método, é o problema 4.9, que está na página 96. Tá? Então, está na página 96 do livro da 8ª edição. O problema é esse aqui. Ó. Este é o circuito. E aqui o enunciado do circuito ele pede que nós descobramos quais os valores dessas tensões V1 e V2. Então nós temos aqui a tensão V1, que é a queda de tensão em cima desse resistor aqui. Tá? Um resistor de 125 ohm. E tem a tensão V2 em cima desse resistor aqui de 375 ohm. Mas o livro, esse problema, ele pede para você encontrar essas tensões utilizando o método das correntes de nó. Certamente existem várias formas de você resolver esse problema utilizando outros métodos, mas nós vamos utilizar esse método específico aqui, método das tensões de nó. Primeiramente, temos que definir as correntes em cada nó, tá? Em cada nó essencial do circuito. O nó essencial, conforme eu já disse, é um ponto de encontro, de conexão de 3 ou mais elementos, tá? Isso é um nó essencial. Se o nó ele contém um ponto de encontro ou de conexão de apenas 2 elementos, a gente chama isso apenas de nó, tá? 2 ou mais elementos, tudo é nó, mas o nó essencial ele tem que ter pelo menos 3. Por exemplo, aqui, ó, nós temos essa região aqui de conexão. Nós temos quantos elementos pendurados nesse ponto aqui? Nesse nó, temos a fonte de corrente, temos o resistor de 125 ohm e temos esse outro resistor. Então, temos 3 elementos pendurados nesse nó aqui. Portanto, este é um nó essencial. Perceba que o nó ele é uma região do circuito que ele tem o mesmo potencial. Por exemplo, aqui, todo esse ponto aqui, toda essa região, ele está sob o mesmo potencial elétrico. Não há diferença de potencial. É um curto-circuito, tá? Então, aqui é o mesmo fio, o mesmo potencial elétrico. Então, aqui é um nó. Aqui nós temos um outro nó, um segundo nó, onde eu tenho pendurado 1, 2, 3, 4 elementos. Então, ele também é um nó denominado de essencial. Daqui a pouco, talvez você me pergunte, mas para que eu preciso saber qual é o nó essencial? Qual a importância disso? Eu vou já falar para vocês.
porque o número de equações que a gente vai resolver em um circuito, utilizando esse método, depende do número de nós essenciais. O outro nó é esse nó inferior aqui. Tudo isso aqui está sob o mesmo potencial, nota que é o mesmo curto-circuito, o mesmo fio, e ele tem conectado nele essas duas fontes de corrente mais os 3 resistores. Então são 5 elementos conectados nesse nó inferior, portanto esse também é um nó essencial. Certo? Está entendido o que é um nó essencial? Bem, um nó essencial ele determina o número de equações que a gente vai ter que resolver, baseado nessa fórmula aqui. Ó. O número de equações, utilizando o método dos nós, é igual ao número de nós essenciais menos 1. Estou chamando NE aqui de número de nós essenciais. Portanto, no nosso caso aqui, nesse circuito, nós temos quantas equações a serem resolvidas? Bem, nós temos 3 nós essenciais. Portanto, o número de equações será igual a 3 menos 1, que é 2. Então, nós vamos ter 2 equações de nós para resolver. Então, vamos partir para a resolução do circuito. Agora que nós já sabemos o número de nós essenciais, que são 3, nós vamos ter que nomear os nós. Tem que dar um nome para eles. Pode ser qualquer nome, pode ser uma letra, pode ser um número. Nós vamos chamar esse nó aqui, esse nó essencial aqui, nós vamos chamar de 1. Nó 1. Esse outro nó aqui nós vamos chamar de nó 2. O nó inferior nós vamos escolher como nó de referência. Todas as vezes que a gente vai resolver um circuito pelo método das tensões de nó, nós escolhemos um dos nós essenciais como o nó de referência. Esse nó de referência ele vai receber o potencial 0. Nós vamos convencionar que o nó de referência tem o potencial 0. Nós colocamos um símbolo aqui, esse símbolo para nos indicar que o nó inferior é o nó de referência. Então, ele vai receber o potencial 0. Todos os outros, as tensões dos outros nós, serão referenciados a ele. Muito bem. Por isso que nós temos 2 equações, nesse caso. Por isso que nós temos o número de equações é igual ao número de nós essenciais menos 1. Esse menos 1 é porque o nó de referência é igual a 0. A tensão nele, o potencial desse nó é 0. Agora nós vamos pegar cada um desses nós e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. A soma das correntes, a soma algébrica das correntes em cada nó tem que ser 0. Nós temos que convencionar o sentido dessas correntes e também o sinal. Quais as correntes que a gente vai considerar como positivo e negativa. Por exemplo, nós temos que convencionar se corrente saindo do nó é positiva ou negativa. Tá? Então, se nós convencionarmos que a corrente que sai é positiva, a corrente que entra tem que ser negativa e vice-versa. Isso aí é uma opção sua. Você que vai decidir qual a corrente que é positiva, qual é a que é negativa, se é a que entra ou a que sai. Tá? Eu vou decidir que a corrente saindo do nó é positiva e a que entra no nó é negativa. Você pode escolher o contrário, isso não vai alterar o resultado. Como não tenho aqui sentido de correntes assim sugeridos, eu mesmo vou escolher. Então eu vou, em cada nó, usar a corrente saindo daquele nó. Então vou ter uma corrente aqui, saindo do nó 1 da direita para a esquerda, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Pronto, tenho 3 correntes saindo do nó 1. Então, eu tenho 3 elementos, tenho 3 ramos pendurados nesse nó e tenho 3 correntes saindo do nó 1. Da mesma forma, eu vou fazer para o nó 2. O nó 2, eu vou também convencionar que as correntes estão saindo do nó. Mas eu vou agora primeiro me concentrar no nó 1. Vou apagar por enquanto essas correntes do nó 2 e vou ficar com as correntes do nó 1. Então, eu vou ter 2 equações, uma equação para o nó 1 e outra equação para o nó 2. Essas correntes aqui, elas vão ficar em função de tensões. Por isso que o nome do método é método das tensões de nó. Cada nó eu vou ter que definir, ou melhor, vou ter que determinar, descobrir qual é o valor da tensão, por exemplo. Como é que eu chamei de nó 1, eu vou chamar essa tensão de V1. E aqui no nó 2 eu vou chamar essa tensão do nó 2 de V2. Conforme já explicado, a tensão aqui no nó de referência é igual a 0. Essas tensões V1 e V2 são referenciadas ao nó inferior, ao nó de referência ou ao nó terra. Agora eu vou indicar essas correntes em função dessas tensões aqui de nó. Só relembrando com vocês a lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a tensão é igual resistência vezes a corrente. Por isso eu posso expressar a corrente em função da tensão. Então a corrente é igual a V dividido por R, certo? Então aqui eu estou expressando a corrente I em função de V. V é a queda de tensão em cima daquele resistor.
Então, se eu tenho um resistor aqui, um resistor R, então eu tenho a queda de tensão em cima desse resistor, corrente que passa por ele, a corrente sempre a gente define que ela vai do positivo para o negativo, tá? É o sentido convencional das correntes. Então essa corrente I aqui, ela é igual a queda de tensão V dividido por R. Nós vamos aplicar isso para cada nó. Vou apagar aqui, para a gente poder resolver a questão. Então vamos começar com o nó 1, a equação do nó 1. A soma das correntes do nó 1, a soma algébrica, devem ser iguais a 0. Essa corrente aqui, que sai do nó 1 da direita para a esquerda, na direção do elemento fonte de corrente, note que essa corrente ela já é conhecida. Vocês concordam que essa corrente é a mesma corrente da fonte? 2,4 A. Então, essa corrente já é conhecida e ela está saindo do nó. Eu vou convencionar que todas as correntes que saem do nó são positivas e as que entram no nó são negativas. Então, essa corrente de 2,4 está saindo do nó. Eu vou colocar ela como positiva. Vamos ver outra corrente que sai do nó 1. Essa corrente aqui, que está saindo do nó 1 de cima para baixo, em cima desse resistor de 125 ohm. Essa corrente eu vou expressar em função da tensão do nó, ou seja, a queda de tensão desse resistor de 125 dividido pela resistência. Então, é V1 dividido por 125, essa corrente aí. Então, vou colocar aqui mais, como ela está saindo do nó, ela é positiva. V1 dividido por 125, que é a corrente em cima do resistor de 125, tá? E a outra corrente do nó 1 é a da esquerda para a direita, essa corrente aqui. Note que essa corrente, expressando em termos de tensão, a queda de tensão em cima desse resistor, a queda de tensão é essa tensão V1 menos V2. Então, essa terceira corrente, ela também sai do nó, portanto, ela é positiva. Eu convencionei que saindo do nó é positiva, vai ser mais diferença de potencial V1 menos V2 dividido por 25. A soma dessas três correntes tem que ser igual a 0, tá? A soma deve ser igual a 0, que é o que o enunciado da lei de Kirchhoff das correntes nos diz. Então eu tenho essa primeira equação, vou chamar essa equação de equação 1, que é a equação do nó 1. Agora vamos para a equação 2, do nó 2. A equação do nó 2 eu também vou convencionar que as correntes estão saindo do nó 2. Eu vou apagar essas correntes aqui. Vou apagar um pouco só para não espalhar aqui. Eu vou convencionar que as correntes estão saindo do nó 2 também. Essa corrente aqui vai ser a queda de tensão em cima desse resistor de 25 ohm dividido pela resistência. Qual é a queda de tensão? Como a corrente ela está indo do nó 2 para o nó 1, tá? Então, é V2 menos V1 dividido por 25. Essa corrente é positiva porque ela está saindo do nó. Então, vai ser V2 menos V1 dividido por 25. A outra corrente agora, vamos fazer outra corrente. Agora eu vou pegar essa corrente de cima para baixo. Corrente em cima do resistor de 250. Essa corrente também está saindo do nó 2. Se ela está saindo, eu vou convencionar que ela é positiva. A queda de tensão em cima desse resistor é V2 menos 0, que é a referência. Então, eu tenho a queda de tensão aqui, ó. V2, que está aqui, menos 0, que é a referência, dividido por 250. V2 menos 0 dividido por 250 é V2 dividido por 250. Essa corrente também é positiva. V2 dividido por 250. E a terceira corrente ela também sai do nó 2. Essa corrente aqui é a corrente em cima desse resistor de 375, mais V2 dividido por 375. Essa corrente também a gente convenciona que ela é positiva porque ela está saindo do nó. Eu convencionei, como não tem o circuito aqui, não tem uma sugestão de sentido de corrente, ele não indica o sentido, eu que tenho que referenciar. Então, eu vou convencionar que a corrente está saindo do nó. A corrente em cima desse resistor de 375, ela está saindo do nó. Percebo que esse nó, olha, tudo isso aqui é o mesmo nó. Tá? Então, nós temos uma corrente aqui, saindo desse nó em direção ao meu nó de referência, em direção ao terra. Então, eu tenho essa outra corrente aqui, que é V2 menos 0 dividido por 375.
V2 dividido por 375. Aqui vai ser mais V2 dividido por 375. Tem mais alguma corrente entrando ou saindo desse nó 2? Deixa eu olhar aqui. Sim, tem essa corrente aqui da fonte. 3,2 A está entrando no nó. Percebo que essa corrente ela está entrando no nó, nesse nó 2. Nós convencionamos que corrente saindo do nó é positiva, então essa corrente que está entrando no nó ela deve ser o quê? Negativa. Então eu vou colocar menos 3,2 A. Então aqui eu vou ter mais não, menos, né? A corrente é negativa porque ela está entrando no nó. Essa corrente é menos 3,2. A soma das correntes tem que ser zero. Então, a soma dessas correntes no nó é zero. Agora está aí, eu tenho as duas equações referentes a cada nó. Eu vou chamar essa outra equação de equação 2. Então, eu tenho a equação do nó 1 e a equação do nó 2. Agora eu vou desmembrar cada termo desse de tensão, eu vou separar para descobrir quem é V1 e quem é V2. São duas incógnitas que eu tenho que descobrir, né? São as tensões dos dois nós que estamos interessados. Então, essa equação 1 eu vou reescrever da seguinte forma. Eu vou agrupar V1 tudo junto, eu vou pegar esse primeiro termo aqui. V1 sobre 125. V1 dividido por 125. Vou pegar aqui, ó, esse V1 sobre 25 aqui. Mais V1 sobre 25 menos V2 sobre 25. Igual, esse termo aqui, essa corrente, ela vai passar por outro membro negativa, porque ela está positiva aqui, menos 2,4. Tá aqui, eu reescrevi a equação do nó 1. Então, eu deixei tudo em função de V1. Aqui tem V1 e tem V2 também. Por enquanto, eu vou deixar assim. Vou escolher um denominador comum aqui. Tá? Tem 125 e 25. Então, eu vou escolher 125 aqui no denominador para fazer a simplificação aqui. Então, vai ficar aqui V1 aqui em cima. 125 dividido por 125 é 1, mais 125 dividido por 125 é 5, mais 5V1, menos 5V2. Aqui eu tenho 125 vezes 2,4 dá 300. Vai ficar menos 300 aqui. Aí eu posso, então, cortar esse 125 com 125. Vou reescrever aqui. Vai ficar 6V1 menos 5V2 é igual a menos 300. Então, eu vou continuar nomeando, embora é uma equação simplificada, eu vou continuar nomeando ela como 1, que é a equação do nó 1. Então, já tenho a equação aqui do nó 1, tá? Vamos guardar essa equação aqui. Nós vamos precisar dela daqui a pouco. Vamos passar agora para a equação do nó 2, para a gente simplificar. Então, a equação do nó 2 é essa aqui. Eu vou também fazer os devidos agrupamentos, ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Utilizando os métodos de denominador comum, MMC, e desmembrando aqui, separando cada termo, vai ficar da seguinte forma. A equação 2 ela vai ser reescrita da seguinte forma. Equação 2 eu já fiz aqui, vou mostrar já para vocês, para ganharmos tempo. Equação 2 vai ser menos V1 sobre 25 mais V2 sobre 25 mais V2 sobre 250 mais V2 sobre 375 igual a 3,2. Essa equação 2 aqui eu reescrevi, mas é a mesma equação, eu apenas reorganizei, tá? Vocês deem uma olhada aí, essa mesma equação aqui em cima. Tá aqui, essa mesma equação aqui eu reescrevi dessa outra forma. Essa aqui é a equação 2, vamos guardar também essa equação. Agora nós vamos resolver esse sistema aqui. Eu vou reescrever essa equação. Ah, faltou eu melhorar isso aqui, peraí. Eu vou escolher um denominador comum, 750. Isso aqui é matemática, né? Matemática básica, então a gente sempre usa isso aqui. Então, escolhendo esse denominador comum, vai ficar aqui em cima menos 30 V1 mais 30 V2 Então, a equação 2 vai ficar assim, menos 30V1 mais 35V2
Estou somando aqui 30 mais 3 mais 2, né? Vai dar isso aqui tudo, dá 35V2 igual a 2.400. Essa é a equação 2. A equação 2, né, foi reescrita. Agora eu vou pegar essas duas equações, já que foram reorganizadas, para a gente poder descobrir, então, quem é V1 e quem é V2, que é o que o problema quer saber. Vou reescrever essas duas equações aqui embaixo. Então, nós temos as duas equações aqui reescritas. Podemos resolver de várias formas, usando matrizes, é um sistema, né, com duas incógnitas. Eu vou utilizar o método da adição, mas para isso eu vou ter que tornar uma das incógnitas simétrica, tá, em cima e embaixo. Então, para isso, como eu não tenho nenhuma incógnita aqui simétrica, eu vou ter que multiplicar aqui em cima. Vou pegar o V1 aqui, ó, vou multiplicar em cima por 30 e embaixo por 6. Eu vou multiplicar a de cima, a equação de cima por 30 e a de baixo por 6. Isso vai tornar essa incógnita aqui simétrica. Então, reescrevendo novamente, fazendo essas multiplicações, vai ficar assim. Então, nós temos aqui as equações já, toda a de cima eu multipliquei por 30 e a de baixo por 6, agora eu posso fazer a soma. Vou somar essas duas equações, a de cima com a de baixo. Aqui, meu objetivo era que ficasse simétrico, então para eu poder cortar V1, agora eu vou 210V2 menos 150V2, dá 60V2. Igual a menos 9.000 mais 14.400, dá 5.400. Tenho aqui 5.400 dividido por 60 é igual a V2. Vou botar um zero aqui com zero aqui. Vou ficar aqui, meu V2 é igual a 90 volts. Descobri o valor de V2, que é 90 volts. Com isso, eu descubro V1 facilmente. Basta pegar uma das equações e substituir V2 por 90. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó. 6V1 menos 5V2 igual a menos 300. No lugar de V2 eu vou colocar 90. Então aqui vai ficar 6V1 menos 5 vezes 90 igual a menos 300. Com isso eu descubro que V1 é igual a 25 volts, tá? Pronto, era esse o que o problema pedia, V1 e V2. V1 é 25 volts e V2 é 90 volts. Para conferir se é verdade, lá no livro, lá no final, tem um gabarito, eu conferi de fato, são esses valores mesmo. Mas acontece que nem todas as questões dos livros têm um gabarito no final. Às vezes eles escolhem algumas questões, às vezes são as pares, as ímpares. Nesse caso, eu conferi, tem realmente lá no gabarito, tá? Mas você pode fazer o quê? Quando você vai resolver um circuito que não tem gabarito e você quer confirmar os resultados, você pode montar o circuito no simulador. Eu montei esse circuito no simulador LT-SPICE. Vou mostrar para vocês se de fato esses valores são corretos. Observe o seguinte, um outro ponto importante, é que quando você descobre as tensões de nó, você pode obter todas as tensões e correntes do circuito. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Por exemplo, aqui nós descobrimos que V1 é 25 volts e V2 é 90 volts. Mas, por exemplo, se eu quiser saber essa corrente aqui, ó, passa em cima desse resistor de 25, eu já sei que essa corrente que passa aqui é V2 menos V1 dividido por 25. Ó, V2 menos V1 dividido por 25. V2 é 90, V1 é 25. 90 menos 25 dividido por 25. E assim você vai fazendo, você vai conferindo todas as correntes e tensões do circuito. Por exemplo, essa corrente aqui em cima desse resistor aqui de 375. É essa tensão aqui, V2, que é 90. 90 menos 0 dividido por 375. Tá? Eu vou abrir para vocês aqui o LT-SPICE. Então aqui, o circuito é este. Então eu já montei o circuito. E nesse momento eu não vou ensinar como monta, como usar o LT-SPICE, né? Muita gente já sabe, tem uns tutoriais legais aí no YouTube, na internet. Mas aqui, ó, aqui tem a fonte de corrente de 2,4 e eu também nomeei os nós. Olha, aqui eu coloquei uma label, né? Eu
Coloquei aqui o nó 1, chamei esse nó de 1 e aqui de 2, tá? Para simular isso, tem uma forma de simular, eu escolho bem aqui, venho em Simulate e vou editar o tipo de simulação que eu quero. Eu venho bem aqui em DC, Operation Point, tá? DC OP PNT. Quando eu escolho aqui, aparece esse OP aqui. Isso significa que quando eu botar para rodar, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima desse, no Run. Quando eu clicar, ele vai mostrar uma tabela com todos os valores das tensões e correntes. Rodando. Observe aqui, ó, V1, ó, 25 volts, conforme a gente havia calculado, conforme nós calculamos aqui. V1, 25 volts. Por que ele chamou de V? Ó? V de 1, porque eu nomeei o nó de 1. Aqui, V2, entre parênteses, é 90 volts, porque eu chamei esse nó de 2. Tá? Se eu tivesse chamado de B, ele ia colocar V de B. E aqui tem todas as correntes. Ó. A corrente em cima de R4, essa corrente bem aqui, R4, essa corrente aqui. Aqui diz que é 2,6 ampere. Vamos conferir na calculadora. Então vai ser V2 menos V1 dividido por 25. Isso é 2,6 mesmo. V2 é 90. Então tenho 90 menos 25. V2 menos V1 dividido por 25. 2,6 ampere, conforme o LT Spice nos mostra aqui, 2,6 ampere. E assim você confere todas as correntes. Se o problema tivesse pedido a corrente em cima do resistor aqui de 375 ohm, você descobrindo o V2, você sabe que é V2 dividido por 375. V2 é 90. 90 dividido por 375, vamos ver aqui. V2, 90 dividido por 375, dá 0,24. 0,24. Aqui, ó, 0,24. A corrente em cima do resistor de R3 é 0,24. Esse é o resistor R3. Foi essa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo, né? Como se resolve. E eu sugiro que vocês, para de fato aprenderem, resolvam os problemas dos livros, tá? E montem um circuito no simulador para conferir de fato se você acertou. Ou olhem o gabarito, caso tenha a resposta lá no final do livro, você confere se está certo ou não. Caso você tenha errado, você tem que revisitar a teoria no livro e tentar fazer novamente. Dessa forma, você será bem sucedido em aprender os assuntos relacionados a qualquer disciplina. Eu agradeço a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, coloquem nos comentários que eu responderei com o maior prazer assim que possível. Espero vocês na próxima aula. Até mais.